Muito obrigada pela presença de todos e de todas. É sempre uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma rotina saudável, uma rotina simples. Eu coloquei nessa rotina somente coisas gratuitas que todos podem fazer de forma fácil, prática, tranquila, em casa, para realmente reverter em uma saúde natural. E são coisas que eu faço, né, todos os dias, ou praticamente todos os dias eu faço tudo isso, e há muitos anos. Então, eu consegui testar e aprovar esse protocolo, essa rotina, comigo e com a minha família. Então, a primeira coisa, gente, a primeira coisa de tudo é quando a gente acorda, né? Lógico, a gente já acorda com vontade de fazer xixi, então é bom ir lá, esvaziar a bexiga, né? Fazer o seu xixi e tomar água, tá? Um adulto, o ideal é tomar aí meio litro de água, uns 500 ml de água ao acordar em jejum, tá? Eu tomo até mais, eu tomo aí uns 700 ml por aí, mas aí vai depender do estômago de cada um, né? Mas isso, gente, faz uma total diferença na nossa saúde, tá? Porque o nosso corpo, ele é, no mínimo, 70% de água. Então, já começa aqui, o nosso principal alimento é a água. E o fato de a gente tomar água em jejum, isso faz uma limpeza no nosso sistema digestivo, faz com que essa água também seja absorvida pelas células com muito mais facilidade, né? Uma absorção quase que imediata, porque o estômago está vazio, porque acabamos de acordar, estamos em jejum, então aquela água vai direto na veia, digamos assim, limpa o sistema digestivo, limpa os intestinos, né? Principalmente quem tem problemas de intestino precisa estar tomando água em jejum para dar aquela estimulada, né? Também para que os intestinos funcionem bem. Então, isso, gente, é fundamental. Tá? Se você fizer isso, muitos problemas de saúde vão ser eliminados, tá? E prevenidos também. Eu gosto também de manhã saudar a vida, né? Porque todo dia que a gente acorda, a vida está acordando. É um novo dia, é sempre uma nova esperança, é sempre uma nova chance que a gente tem de fazer melhor do que ontem, de ser um pouquinho melhor do que ontem. Então, na minha opinião, é bastante importante a gente agradecer a vida, saudar a vida. Né? Eu, como sou da filosofia indígena, né, eu gosto muito de saudar o sol e saudar as 4 direções também, todos os dias de manhã. Por quê? Porque o sol é fonte de vida, né, gente? O sol é a base da nossa vida. As plantas, que são os nossos alimentos, precisam do sol para se desenvolver. Nós, seres humanos, precisamos tomar sol para ter saúde. A falta de tomar sol, ela desencadeia mais de 200 doenças. Está provado que em países que têm pouco sol, né, países que têm muita chuva, muito tempo nublado, muita neve, que as pessoas ficam com muita depressão e a taxa de suicídio é muito alta. Então, por aí a gente vê a importância do sol na nossa vida. E também as 4 direções, né? Dentro da filosofia que eu sigo, que é indígena, nós vivemos no mundo do meio, certo? Tem o mundo de cima, que é o céu, e tudo que está lá no céu, e tem o mundo de baixo, que é a terra, e que tudo que faz parte da terra. E nós vivemos entre o céu e a terra, nós vivemos nesse mundo do meio. E esse mundo do meio, ele é sustentado por essas 4 sagradas direções: o leste, o sul, o oeste e o norte. Então, muitas tradições nativas, indígenas, diariamente saúdam as direções, porque é o que sustenta a nossa vida na Terra, pelo menos nessa filosofia, é o que se acredita. Né? Então, é muito importante que você saiba aonde nasce o Sol, que aí você vai saber onde é o leste. É importante que você saiba aonde o Sol se põe, que aí você vai saber aonde está o oeste. E se você colocar o braço direito para o leste, o braço esquerdo para o oeste, na sua frente é o norte, atrás de você é o sul. Tá? Então, por exemplo, os egípcios, né, uma civilização super antiga e uma civilização que continha muitos conhecimentos, né, eles eram, assim, super guiados pelo sol, eles honravam, agradeciam o sol, e eles construíram as pirâmides orientadas para as 4 direções cardeais, porque eles sabiam o poder dessas direções, né? Então, fica aí essa dica, que é algo mais voltado à espiritualidade, mas que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Muito bem, eu acordei, fiz meu xixi, saudei as direções, saudei a vida, saudei o sol, aí eu vou trocar de roupa, arrumar minha cama. Enquanto isso, esse meio litro de água que eu já tomei está sendo metabolizado, tá? Provavelmente, logo em seguida, você já faz o xixi desse meio litro de água que você tomou, tá? E aí, depois que eu troco de roupa, arrumo minha cama, eu já desço para a cozinha para preparar o café da manhã. E quando eu chego na cozinha, eu já tomo a minha planta em jejum, tá? Que pode ser o vinagre vivo de maçã, que é um vinagre da naturopatia, orgânico e que é natural, feito de maçã. E a gente pega uma colher desse vinagre, põe em um copo de água e toma.
tá? Depois de ter feito tudo aquilo, quando eu chego na cozinha para tomar minha água com vinagre de maçã, já aquele meio litro de água que eu tomei já foi metabolizado, já foi absorvido, sabe? Porque até fazer aquelas coisinhas já metabolizou. Aí eu fico uns 30 dias tomando esse vinagre vivo de maçã. Depois, eu tomo uns 30 dias o suco do gel da babosa em jejum. Nessa hora que eu já desci para a cozinha para preparar o café da manhã. Porque daí, enquanto eu preparo o café da manhã, essa planta em jejum já vai ser metabolizada, que o ideal é tomar uns 15 a 20 minutos antes do café da manhã. Então, as plantas, elas têm as propriedades medicinais, mas o ideal é a gente, a cada 30 dias, a gente revezar. Tá? Então, eu fiquei 30 dias com o vinagre vivo natural de maçã, 30 dias com o suco de gel de babosa, aí, uns 30 dias, eu tomo a cápsula de espirulina, e depois de uns 30 dias, a cápsula de clorela. Tá? Então, assim, são coisas que o custo é muito baixo, né, e que o benefício para o organismo, ele é muito alto. Tá? Mas se você não tiver a oportunidade de tomar essas plantas que eu falei, você pode fazer um suco verde, tá? Pegar hortelã, couve, uma maçã, por exemplo, salsinha, outras folhas verdes, bater tudo no liquidificador, coar e tomar, tá? O suco verde também é uma alternativa maravilhosa. Tá? Só que o ideal, gente, é que se tenha plantas em casa, tá? O ideal é que se tenha plantas em casa. Um pé de babosa você tem que ter na sua casa. Mesmo que você more em apartamento, pegue um vaso de planta, sabe? Tenha um vaso com uma babosa, tenha um vaso com hortelã, um alecrim, um manjericão, uma rosa branca, chás, né? Erva doce, cidreira, capim-limão, sabe? A gente tem que ter essas plantas em casa, porque são nossas aliadas que nos ajudam na nossa saúde física, emocional, mental e até mesmo energética e espiritual quando a gente faz banhos fitoterápicos para a gente tomar, que a gente vai chegar lá nesse ponto. Então, é muito legal tomar plantas em jejum, 20 minutos antes do café da manhã. Então, a minha dica é essa. Eu tomo quando eu chego na cozinha, antes de começar a preparar o café da manhã, eu já tomo a minha planta em jejum daquele mês que eu tô tomando. E aí, quando for tomar o café da manhã, aquela planta já foi absorvida, já foi metabolizada. E pro café da manhã, né, gente, o café da manhã mais maravilhoso que existe é o cacau medicinal. Eu não vou aprofundar aqui no cacau medicinal, porque nós já fizemos uma live só sobre isso, e aqui no meu canal do YouTube, nós temos uma live descrevendo todos os detalhes do cacau medicinal. Então, quem não assistiu, eu recomendo que assista, tá? Porque é maravilhoso, né? Primeiro que o cacau, ele é um super alimento. Já começa por aí. Ele contém vitaminas, contém minerais, contém realmente propriedades nutricionais muito boas. Então, já é classificado como um superalimento. E além de ser um superalimento para o nosso corpo físico, para a nossa nutrição, ele é também considerado um remédio, tá? Pelos maias, por exemplo, é considerado uma planta sagrada que nos ajuda na autocura emocional, que nos ajuda no perdão, que se todos da casa tomam, ajuda na harmonia familiar, porque daí todos da casa estão com o coração mais aberto para perdoar, para usar as palavras de forma mais pacífica, para buscar entendimento, para buscar compreensão, para buscar realmente o entendimento entre as pessoas. Então, super, hiper, mega recomendo o cacau medicinal no seu café da manhã, tá? E aí você complementa a sua alimentação do café da manhã com alimentos saudáveis, né? De preferência uma fruta, né? Uma ou mais frutas. O ideal é, durante o dia, a gente comer pelo menos 3 frutas, tá? Isso eu aprendi com o Dr. Lair Ribeiro, no curso que eu fiz com ele presencial. Nos cursos do Dr. Lair Ribeiro, nos coffee breaks, sabe o que tem? Tem 3 opções de frutas para comer. No coffee break da manhã, no coffee break da tarde, no coffee break do final da tarde. É isso que tem, água e fruta. Né? Tem um cafezinho lá também para quem gosta e um chazinho. Pelo menos quando eu fui era assim. Então, e ele mesmo diz que para nossa saúde, né, cada pessoa tem que comer 3 tipos de frutas por dia. Então, no café da manhã você já inclui pelo menos uma fruta, né? Ovos caipiras cozidos com sal e azeite são excelente fonte de nutrição, né? Também aprendi com o Dr. Lair Ribeiro que os alimentos mais nutritivos que existem para o ser humano, o primeiro é o leite materno, que nós que somos adultos não mamamos mais, né? Então, fica mais só para os bebês recém-nascidos. E depois vem o ovo caipira, galado, que contém muita nutrição. Então, é muito importante que o ser humano também, ao longo do dia, coma aí pelo menos uns 3 ovos caipiras, né? Com isso você vai ter nutrição e você não vai engordar, né? Porque é um alimento que nutre, porém ele não tem calorias que fazem você engordar, não tem carboidrato que fazem você engordar.
Então, é maravilhoso, né? Se no seu café da manhã você puder comer um ovo caipira. Porém, não pode ser frito em óleo de soja, né? Ou você faz ele cozido e tempera com sal natural marinho e azeite, ou você usa o óleo de coco, ou a banha de porco, né? Que são óleos que fazem bem para a nossa saúde. Glúten e lactose, gente, tem que eliminar da sua vida isso, tá? A farinha de trigo, hoje em dia, ela faz muito mal. O trigo que a gente encontra para comprar hoje em dia, ele não é o trigo lá que Jesus comia na época dele, que está lá na Bíblia, né? Não é o pão da Bíblia, o pão que você encontra hoje. Hoje o trigo é transgênico, ele foi modificado e ele faz muito mal para a saúde, tá? Ele detona a sua saúde, detona seus intestinos, detona a sua beleza, né? A pessoa fica inchada, a pessoa tem inúmeros problemas de saúde, que aí teria que fazer uma live só para falar dos problemas que o glúten causa. Mas o resumo é: não coma farinha de trigo, tire pão, macarrão da sua vida, tá? Hoje em dia existe até macarrão de farinha de arroz, e existem pães sem glúten, né? Feito com farinha de arroz, com uma combinação de outros ingredientes que não fica igual, mas fica bacaninha. Você pode também comer tapioca, que é 100% farinha de mandioca, tá? E leite também, o leite de vaca, ele não faz nada bem para a saúde do ser humano. Então, tem que desmamar do leite de vaca. O leite de vaca, ele foi feito para o bezerro tomar. Então, se você não é bezerro, o seu corpo não vai aceitar bem o leite de vaca, tá? Porque ele contém muitas coisas que o nosso corpo não digere, não é só a lactose. Tem uns 20 componentes alergênicos e inflamatórios no leite de vaca e nos derivados, né? Que é queijo, requeijão, creme de leite, leite condensado, etc. Então, isso tem que ser eliminado da alimentação, tá? Rinite, sinusite, inchaço, inflamação, celulite, tá? Se a pessoa ficar 15 dias sem tomar leite de vaca e nenhum dos derivados, você vai ficar impressionado com o resultado que você vai sentir na sua vitalidade, tá? Na desinflamação da sua barriga, né? A pessoa acha que tá gorda, mas ela tá inflamada, os órgãos estão inflamados por dentro. Aí a pessoa fica barriguda por uma reação alérgica ao leite de vaca. Então, também precisaria só de uma live, né, de uma live inteirinha para falar todos os problemas que o leite de vaca causa no corpo humano e na saúde humana. Então, o resumo é: desmame, elimine isso da sua vida, tá? Tome suco de fruta, beba água, faça leite vegetal. Tem vários leites vegetais. E aí eu vou entrar no leite vegetal para harmonização das mulheres, tá? Que é o leite vegetal de inhame, que basta você pegar um inhame cru e bater ele no liquidificador picado com água. Aí você peneira, ali você vai ter um leite vegetal de inhame, que é uma modulação hormonal feminina, tá? Tanto é que os hormônios bioidênticos, que eles imitam os hormônios biológicos do ser humano, eles fazem isso a partir de moléculas que contêm no inhame, tá? Então, a mulher, né, mulher acima dos 40 anos, tome suco de inhame cru todos os dias. No tempo do frio, eu bato esse leite de inhame com água quente, água bem quente. E aí, quando você peneira, você tem um leitinho quente. E aí, no frio, eu preparo também o meu cacau medicinal nesse leite de inhame, tá? E falando em cacau medicinal, se você quiser a receita de como preparar esse cacau medicinal para você e para toda a sua família, para ter mais saúde, energia, bom humor e harmonia familiar, é só me passar uma mensagem no WhatsApp que eu te mando a receita de como preparar esse cacau medicinal. Ele não é feito com o chocolate que vende no comércio, tá? Tem que ser um cacau medicinal cerimonial. Então, mulheres, façam o seu leite de inhame, tá? No calor, por exemplo, esse leite de inhame, eu bato ele com limão. Limão, mel e folhas de estévia. E o inhame, bate tudo, peneira e toma. É uma delícia, é super refrescante e te ajuda muito a manter os hormônios femininos em equilíbrio. E para as mulheres, além do suco de inhame, tem um ciclo de sementes, que é feito um ciclo de sementes com a cada 14 dias, né? Porque o ciclo da mulher ele dura 28 dias, então a cada 14 dias a gente vai mudar a dupla de sementes. Geralmente, quando desce a menstruação, a mulher come uma colher de semente de abóbora e uma colher de linhaça. E quando a mulher está ovulando, que é o dia fértil, a mulher come uma colher de semente de girassol e uma colher de pasta de gergelim, tá? As mulheres que não menstruam, elas se regulam pela lua. Vamos pôr na lua nova, ela come 2 sementes, quando entrar a lua cheia, ela troca para as outras 2, tá? E quem quiser isso por escrito, é só me passar uma mensagem no WhatsApp, tá? Que eu mando, porque já tem tudo escrito. E para as mulheres, eu recomendo super assistir a minha live sobre menstruação, menopausa e saúde, que explica tudo isso e muito, muito mais sobre a saúde feminina, tá?
E para os homens, é fundamental que os homens comam 2 colheres de semente de abóbora todos os dias, uso contínuo. Isso é maravilhoso para a saúde da próstata, tá? Então, os homens não têm que revezar esse ciclo todo. Os homens têm que comer 2 colheres de semente de abóbora diariamente, né? E claro que para a saúde hormonal, o sono, né? A pessoa tem que dormir cedo, acordar cedo, dormir ali no máximo 11 horas da noite, né? No caso da saúde hormonal masculina, o testosterona, ele só é fabricado no corpo quando a pessoa dorme no máximo estourando até as 11 da noite, sendo que o ideal é dormir às 9 horas da noite, né? Para que o próprio sono produza corretamente os hormônios masculinos. E claro, né? Tomar sol, fazer atividade física, né? Tudo isso é obrigatório para a parte hormonal. Então, nós ainda estamos no café da manhã, tá, gente? Nós estamos no café da manhã, porque daí eu recomendo esse leite vegetal de inhame para as mulheres, aí já come também no café da manhã aquelas sementes, né, do ciclo das sementes, o homem vai comer a sua semente de abóbora, diariamente, uso contínuo. Outra coisa muito importante, gente, é a suplementação do magnésio, porque o solo brasileiro, ele é pobre em magnésio. Então, todo brasileiro, a princípio, precisa suplementar o magnésio, porque esse mineral, ele é usado em quase tudo para o organismo funcionar. É usado em muitas reações químicas mesmo, no metabolismo, na fisiologia. Então, isso é algo bem importante, tá? O cacau medicinal, ele é rico em magnésio, tá? Mas eu não sei te dizer se o cacau nascido aqui em solo brasileiro é rico em magnésio. Porque o cacau, originalmente, ele vem lá do México, né? Do povo maia. E o solo mexicano, ele é bem rico em magnésio, porque lá tem vulcões. Aqui no Brasil não tem vulcão. O nosso solo é pobre em magnésio. Então, quando a gente compra cacau medicinal do México, com certeza ele vai ser bem rico em magnésio, tá? Com certeza. Agora, daqui do Brasil, eu não sei te confirmar isso, tá? Então, eu tomo cacau medicinal diariamente e eu suplemento o magnésio, de qualquer maneira. Para você saber se você está passando da quantidade suficiente de magnésio para você, você vai ficar observando. Se você tiver diarreia, é porque você está tomando magnésio a mais, tá? Então, porque às vezes a pessoa não sabe a quantidade de cápsulas que toma por dia, então esse é o parâmetro, tá? É super tranquilo, é super fácil. Começou a ter diarreia, diminui a quantidade de cloreto de magnésio que você está suplementando. Então, a suplementação de magnésio, ela tem que ser feita através do cloreto de magnésio, tá? Porque a melhor forma desse magnésio ser absorvido é através do cloreto de magnésio. O Dr. Luiz Moura sempre recomendava o cloreto de magnésio PA. Muito, ó, já há 30 anos atrás, sei lá, 40 anos atrás, ele já receitava essa suplementação para todos os pacientes dele. Hoje em dia, já está mais na moda, tá? E daí o pessoal acabou desenvolvendo outras formas de cloreto de magnésio. Tem o de malato, tem o quelado, tem o trionato, né? Então, também é bom revezar, né? Compra um potinho do PA, toma as cápsulas. Acabou aquele potinho, compra o de malato. Terminou esse, compra o quelado. Terminou esse, o trionato. E vai fazendo aquele rodízio. Mas o cloreto de magnésio realmente é algo que é necessário para a nossa saúde, tá? Muito necessário, tá? Principalmente quem tem dores no corpo, artrite, artrose, em muitos casos, a pessoa só de suplementar o cloreto de magnésio fica livre de dores no corpo, de inflamação nas articulações. Isso é bem, bem importante. Nós já falamos, né, da importância de se comer 3 tipos de frutas por dia, e eu expando isso para também comer 3 tipos de verduras, 3 tipos de legumes, né? O nosso prato, ele tem que ser colorido. Na medicina tradicional chinesa, cada uma das cores dos alimentos vai beneficiar órgãos diferentes do nosso corpo. Então, os antigos chineses, eles já diziam que o nosso prato, ele tem que ter pelo menos 5 cores diferentes de alimentos, seja no almoço, seja na janta. Tem que ter essa variedade de cores, né, para a gente ter vitaminas, para a gente estar comendo vitaminas com variedade, né? O nosso prato tem que ter vários tipos de cores. E quem traz essas cores são as frutas, as verduras e os legumes. Ao longo do dia é fundamental, né, tomar aí um adulto tomar pelo menos aí uns 3 litros de água por dia, gente. Nós falamos para de manhã acordar e já tomar logo seu meio litro d'água, tá? Mas depois, ao longo do dia, você tem que completar aí pelo menos uns 3 litros de água. Precisa, tá, gente? Quem quer ter saúde, beleza, inteligência, tem que tomar água. Não tem como, tá? É um alimento básico da nossa vida, né? Já falei também para estar comendo 3 ovos caipiras por dia.
Muito importante, gente, que a nossa alimentação seja natural, seja saudável. Porque né, muita gente na área natural fala, você não abastece o seu carro com um combustível errado. Por exemplo, se o seu carro é a gasolina, você não pode abastecer com um óleo diesel. Se o seu carro é óleo diesel, não dá para abastecer com gasolina, né? E também ninguém quer combustível batizado, né, que a gente fala adulterado, né? Então, se o seu carro, você abastece ele com combustível adequado, o seu corpo físico, você também tem que abastecer ele com combustível adequado, que é uma alimentação natural, tá? Alimentos que vieram direto da terra para a mesa. Então, quando a pessoa começa a se alimentar com coisas, com embalagem, com prazo de validade, com corante, com conservante, com estabilizante, isso é um ET para o seu organismo. O seu organismo não reconhece esse lixo todo, tá? E aí o corpo começa a ter problemas, porque ele está recebendo um combustível incompatível, né? Então, os nossos alimentos, tem que ser, sabe, você vai na frutaria, na verduraria e compra frutas, verduras, legumes, raízes, mandioca, inhame, batata doce, sabe, gente? Comida de verdade, arroz, feijão, ovos caipiras, carnes, para quem não é vegetariano, né, para quem come carnes, peixe, frango caipira também, porque o problema do ovo de granja e do frango de granja é que tem muito hormônio, é uma bagunça de hormônio. O próprio leite de vaca é cheio de hormônio, porque eles enchem as vacas de hormônio e as galinhas de hormônio para que se produza bastante ovos e leite. E aí a pessoa toma aquilo e fica completamente envenenada, né? Os hormônios humanos ficam completamente bagunçados com esses hormônios que estão sendo ingeridos através de ovos e de leite e de frango de granja. Então, a alimentação, gente, é assim, é muito importante. É muito, 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 muito importante. Então, desmame aí dessas porcarias, né? Tudo que vem empacotado, com prazo de validade, esquece, tá? Tudo que tem conservante, corante, esquece. Isso não é para você. Isso é para deixar você doente, tá? Então a gente tem que ter essa consciência. Então, se a pessoa tá com compulsão alimentar, fica com aquela vontade de comer doce, de comer porcaria, primeira coisa que tem que fazer é tomar um vermífugo, tá? Porque os vermes que têm compulsão alimentar, e a pessoa acha que é ela que tá com a compulsão alimentar. Então, primeira coisa é tomar vermífugo pelo menos uma vez por ano. Sendo que o legal aí é umas 2 vezes por ano, né? A cada 6 meses. Outra, existe floral para compulsão alimentar também, tá? Porque se a pessoa toma vermífugo regularmente e mesmo assim tem a compulsão alimentar, geralmente aquilo é associado a algum vazio interno que a pessoa tem e que ela fica tentando preencher com alguma coisa, né? Preenchendo com comida, é alguma carência, algum vazio. Então, isso tem que ser trabalhado no emocional. E para isso, eu já fiz uma live chamada Roda de Cura da Vida, tá? Que é um método indígena que a gente faz para descobrir a origem dos nossos traumas, a origem das nossas crenças limitantes, a origem das nossas ansiedades, a origem da depressão, né? Porque todos esses problemas emocionais, eles surgem da nossa história da vida. E quando você olha para sua história de vida, mapeando tudo o que aconteceu com um método que funciona para isso, automaticamente suas fichas vão caindo, né? Você entende os seus gatilhos emocionais e ao entender seus gatilhos emocionais, você consegue administrar esses gatilhos, se antecipar a eles, né? Então, tem aí no meu canal do YouTube essa live chamada Roda de Cura da Vida, que ela é fundamental, né? Porque às vezes também essa compulsão alimentar vem devido a alguma ansiedade muito forte. Então, é necessário estar realmente de olho nisso. Estou anotando aqui para não esquecer de falar. A nossa última live, nós falamos sobre a importância de estar conectado com as fases da Lua e com as estações do ano, tá? Por quê? O nosso corpo, ele veio da natureza. Nosso corpo é feito de elementos da natureza. Então, tudo que acontece na natureza acontece no nosso corpo. E as estações do ano são fases completamente diferentes, né? Que eu não vou aprofundar aqui, mas quem não assistiu a última live, super, hiper recomendo que assista, porque quando a gente está sintonizado com esses ciclos da natureza, isso evita ansiedade, depressão, angústia, agonia, tá? Porque muita gente está sendo forçado a viver um ritmo que o seu corpo não foi feito para viver, sabe? Nos impuseram um calendário que não existe, né? Um calendário que não existe, o nosso corpo não reconhece esse calendário de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo, de 31 dias por mês, não existe 31 dias por mês na nossa biologia. A nossa biologia ela é regida pelas fases da Lua, que é um ciclo de 28 dias. E que a cada 13 ciclos de 28 dias vai ser o tempo em que o Sol demorou, em que a Terra demorou para dar um giro completo em volta do Sol. Então, é isso que o nosso corpo reconhece, o calendário da natureza. Tá? Então,
levam 4 estações do ano para o Sol ser circulado pelo planeta Terra. E isso acontece com 13 ciclos completos lunares. Então, quando a gente está conectado com as fases da Lua, com as estações do ano, o nosso corpo relaxa e ele fala: nossa, isso sou eu, isso faz parte de mim, isso está dentro de mim. Né? Então, muito importante isso, tá, gente? Não vou aprofundar nisso, mas isso é de graça, isso é natural, isso está disponível para todos, tá? E é só você se conectar, acompanhar os ciclos da natureza, mas recomendo mesmo que assista a minha live, porque ali eu realmente explico as propriedades terapêuticas de cada uma das estações do ano e as propriedades terapêuticas de cada uma das fases da Lua, tá? Então isso é bem importante. Bom, gente, fazer 1 hora de atividade física por dia é uma obrigação do ser humano. O ser humano recebeu da espiritualidade, independente da sua religião. Quando você nasceu, você recebeu um corpo físico. Esse corpo físico é sagrado. É onde o seu espírito mora. É a casa do seu espírito. Então, gente, vamos honrar e agradecer esse corpo físico. Vamos fazer a nossa parte e fazer a manutenção do corpo físico com alimentação natural e com exercício físico, tomando sol, pisando na terra, bebendo água. Mas, assim, atividade física é muito importante, gente. Muito mesmo, sabe? Porque o nosso corpo, ele não foi projetado para essa rotina que a gente tem na vida moderna. O nosso corpo, ele foi projetado para fazer longas caminhadas, para subir montanha, para carregar as coisas que precisa, para plantar, para colher, para... Na rotina de sobrevivência, é o corpo físico que trabalha, que se movimenta, que sobe, que desce, que pula, entendeu? E aí, quando você põe um corpo humano numa vida sedentária, numa vida moderna, o corpo começa a ter problemas, porque ele não foi projetado para isso. Né? Então, na verdade, fazer atividade física, na verdade, a gente já está remediando uma vida que é esquisita para o nosso corpo físico, mas já que a gente vive essa vida esquisita para o nosso corpo físico, o mínimo que a gente pode fazer é fazer 1 hora de atividade física, tá? Para manter o nosso corpo. Inclusive, a atividade física faz bem até para a prosperidade, tá? Na minha live de prosperidade, eu explico em detalhes isso. Hoje nós não vamos aprofundar nesse assunto de como e por que fazer atividade física ajuda na prosperidade, mas ajuda. Você pode ver, os empresários de sucesso são os primeiros a acordar cedo e 6 horas da manhã eles estão correndo na rua, né? Então, gente, se você não está tendo oportunidade nesse momento de se inscrever numa academia ou em alguma aula de alguma atividade que você gosta, caminhar na rua é de graça. E ao caminhar na rua, você já olha para o céu, tá? Quando você olha para o céu, você já estimula os hormônios da autoestima, tá? Porque você está olhando para o céu. Você já está expandindo, assim, sabe? Os seus horizontes, literalmente. Você já está ali pegando um sol, respirando um ar fresco da rua, tá? É de graça. Sai para caminhar na rua, pelo menos todos os dias, 1 hora por dia. Outra coisa também, se você gosta, você pode pegar no meu canal do YouTube, eu tenho várias aulas de yoga gravadas no meu canal do YouTube, tá? Que eu disponibilizei gratuitamente para quem quiser. Tem aulas curtinhas, de cerca de 20 minutos, para você fazer nos dias de maior correria, tá? E tem as aulas longas, que são aulas aí de 1 hora, 1 hora e 20, que são aulas completas de yoga, que daí você vai pegar todas as etapas de uma aula completa de yoga, tá? Que é importante fazer alongamento, sabe, gente? Para postura, para ajudar o corpo a relaxar, para ajudar a musculatura a se sentir bem, sabe? Quando a gente alonga também, a gente está ali ajudando a oxigenar cada um dos grupos musculares. Então, se você não puder pagar uma academia ou se inscrever em alguma aula de alguma coisa, faça a caminhada, pegue meus vídeos de yoga, tem a playlist lá de aulas longas, aulas completas de yoga e de aulas curtas, tá? Também hoje em dia na internet você consegue pegar aulas de dança do ventre para as mulheres, aulas de dança de salão para os casais. Tem um monte de vídeo na internet, gente, que é tudo gratuito. É só pesquisar e você tem muitas oportunidades para você movimentar o seu corpo físico, né, gratuitamente. Claro que é sempre melhor com orientação de um profissional, mas se no momento você não puder, tem muita coisa que você pode fazer, né? Pesquisando vídeos na internet de aulas de coisas que você gosta de fazer. Gente, pisar na terra é fundamental. Principalmente nos dias de hoje, que as pessoas ficam muito tempo no celular e muito tempo no computador. Principalmente o celular, que a pessoa fica ali horas segurando aquele aparelho. É um aparelho maravilhoso, né? O celular, para a gente trabalhar, gente, sabe? Para você trabalhar, para você pesquisar coisas importantes. Mas, assim, desapegar dos aparelhos eletrônicos é muito saudável também. Tenta usar o celular
mais para o que é necessário dentro do seu trabalho, dentro da sua comunicação, responder mensagens importantes, mas ficar pendurado no celular o dia inteiro, gente, vai detonar a sua saúde, tá? Então, se for para você assistir celular, tenta não ficar segurando ele na mão, deixa ele encostado em alguma coisa ali, mas assista pelo menos coisas saudáveis, né? Lives como essa aqui, que está te trazendo conhecimento, informação, saúde, né? Mas assim, tenta realmente dar uma desapegada, tá? Porque não faz bem, e foi feito para viciar, tá? Então faz o que interessa, faz o que é importante com os aparelhos eletrônicos e depois deixa de lado e vai fazer sua atividade física, vai tomar seu sol, vai pisar na terra. Pisar na terra é essencial, essencial. Mesmo se não existissem aparelhos eletroeletrônicos, pisar na terra já é remédio natural pra gente. Agora, hoje em dia, é necessário para dar uma descarregada na poluição eletromagnética, né? Porque é muita poluição eletromagnética. O nosso corpo não foi projetado para isso. E quando a gente pisa na Terra, além de a Terra absorver essa poluição eletromagnética que nos faz mal, a gente capta a energia vital da Terra através das solas dos pés. E isso faz muito bem. Tomar sol 20 minutos por dia é o mínimo da nossa obrigação. É muito importante, gente, muito. Eu já falei no começo da live, mas eu vou repetir. A pessoa que não toma sol, ela está sujeita a ter 200 tipos de doenças. Pode pesquisar na internet que países que tem pouco sol, que tem muita neve, que tem muita chuva, que tem muita nuvem, a taxa de depressão é altíssima e a taxa de suicídio é altíssima. Tá? Na época que eu trabalhava com grupos de músicos internacionais, eu tive a oportunidade de viajar em vários países. E a depender da turnê, a gente ficava muitos dias em algumas cidades. E eu já fiquei na Áustria uma vez, num local que, gente, sério, tava bem no tempo do frio lá, o negócio não tinha sol. Gente, aquilo foi dando uma depressão, aquilo foi dando um desânimo. Eu pude sentir isso na minha pele. E daí eu perguntei, né, pro pessoal local como é que era, se tinha muita depressão, e falaram que sim, olha, tem muitos jovens com depressão. Então, assim, não é só coisa que a gente escuta falar, isso eu já senti na pele. Em compensação, se você for na Bahia, no Nordeste brasileiro, você vai ver que o povo é alegre, o povo é descontraído, o povo quer dançar, o povo quer cantar, o povo quer curtir. Se você for no Rio de Janeiro, o povo é alegre, você vê pessoas de 80 anos correndo na praia, fazendo tai chi, fazendo flexão, barra na praia, com 80 anos de idade, gente. Por quê? Porque são pessoas que tomam sol todo dia. Eu morei no Rio de Janeiro. Eu ficava assim, ó, de olho arregalado. Eu falava, eu não acredito nisso que eu tô vendo. Senhorzinho de 80 anos, senhorinha de 75 anos correndo na praia, jogando frescobol, com aquela vitalidade, com aquela disposição. E quanto mais sol o povo toma, mais energia o povo tem. Então, gente, estão fazendo propaganda para denegrir o sol, tá? Mas o sol é remédio, tá? E eu vi com os meus próprios olhos, porque eu viajei para lugares em que o povo toma muito sol e o povo tem vitalidade. E lugares em que tem quase não tem sol, o povo é tudo assim, ó, caidão, deprimido, angustiado. Então, é claro que você não vai ficar o dia inteiro no sol e pegar todo o sol do meio-dia. Mas você sabia que se você tomar 5 minutos do sol do meio-dia, aquele período do sol mais forte, né, entre 11 horas da manhã e 1 da tarde, tem propriedades de raios solares que são bons para a saúde, que você só pega nesse horário que o sol é forte. Mas aí você fica ali, 5 minutos de frente, 5 minutos de costa, e beleza, deu. E aí, o resto do tempo do sol você toma em outro horário que o sol seja mais ameno, tá? Mas assim, gente, sol é saúde, tá? Protetor solar, eu não uso. Minhas crianças não usam. A gente vai pra praia, fica o dia inteiro no sol e passa, sabe o que na pele? Babosa. Gel de babosa. Antes de ir pra praia e depois, quando chega da praia, toma um banho e passa babosa de novo, tá? E eu já fiz várias experiências comigo e com as minhas filhas. E as minhas filhas têm a pele branquinha, bem branca. Então, o que faz com que o sol faça mal para você é a alimentação. Se a sua alimentação é envenenada, o pH do seu sangue vai estar ácido e quando o sol bater na sua pele, sabe o que vai acontecer? A sua pele vai ser queimada de dentro para fora, na verdade, porque é o seu sangue que está ácido. O sol não fez nada, ele só está lá brilhando no sol, te transmitindo energia, vitalidade, luz e abençoamento. Agora, se a sua alimentação é envenenada, não é culpa do sol. Não é culpa do sol. Então, gente, acho que já deu para entender o meu recado, né? Muito importante, gente, ter um momento de conexão espiritual todos os dias. Porque nós somos um espírito que mora num corpo físico. Então, nós temos uma essência espiritual. Então, independente da sua crença, da sua religião, uma vez por dia, faça uma oração, agradeça
que você tem um corpo, que você tem um pai, tem uma mãe, tem saúde, tem um teto para morar, tem uma comida para comer, tem um trabalho para se sustentar, sabe? Agradeça. Faça uma oração do seu jeito. Se conecte, né, com o grande mistério criador divino. É muito importante para nós, né, ter essa conexão. É muito importante ter um momento de autoconhecimento, fazer alguma atividade que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, né? Porque não é super legal a gente sentir que a gente está melhorando, a gente sentir que a gente está sendo uma pessoa melhor a cada dia, para nós mesmos, para nossa família e para a humanidade? Então, é muito importante isso, né? Uma coisa que eu gosto muito, gente, é de fazer os banhos de plantas. Banhos fitoterápicos, tá? Eles nos ajudam, assim, faz uma experiência, tá? Faz uma experiência. Um dia que você não tá legal, que você tá meio para baixo, tá meio esquisito, sabe? A coisa não tá legal, você não tá com astral legal dentro de você. Aí você vai lá, faz um chá bem concentrado de alguma planta, tá? Se for planta fresca, você macera assim, esfregando a planta assim dentro de uma bacia, a planta vai soltar aquele caldo dela, né, na bacia, e aí você pega e vai macerando mesmo até a planta praticamente dissolver e vai ficar só o caldo dela ali naquela água. Aí você peneira, põe numa jarra, né? Ou você pode ter feito um chá bem concentrado com plantas desidratadas. E aí você peneira, põe numa jarra, toma seu banho de higiene pessoal e depois você vira esse chá em cima de você. Tem gente que gosta de virar direto na cabeça, outros do pescoço para baixo, nas costas. Gente, dá uma renovada, dá um alto astral, dá uma diferença muito grande, porque as plantas, elas são remédios para o nosso corpo físico, são alimentos para o nosso corpo físico, as flores das plantas são remédio para o nosso emocional, e a planta, desse jeito, como um banho fitoterápico, ela é um remédio para o nosso corpo energético e para o nosso corpo espiritual, tá? E também para o nosso corpo emocional. Então, é uma coisa tão simples, assim, e que várias vezes eu fiz quando eu não estava me sentindo legal, e assim, a diferença é gritante. Né? Então, de dia é legal usar plantas mais estimulantes, de noite usar plantas mais calmantes, que aí você já dorme, né? Você quer ver criança, bebezinho recém-nascido que tá chorando, tá com cólica, o dentinho tá nascendo, a criança só chora, a criança tá irritada, a família já tá desesperada. Gente, quando der 9 horas da noite, dá um banho nessa criança e coloca um chá concentrado de rosa branca na banheira dessa criança. E depois você me conta como que foi a noite de sono dessa criança. Criança de até 1 ano, a gente usa só rosas brancas para fazer esse banho fitoterápico. A partir de 1 ano, você já pode acrescentar a lavanda, por exemplo, que é uma planta delicada, é uma planta compatível com a estrutura de criança pequena, a partir de 1 ano, tá? Até 1 ano, só rosa branca. Então, gente, por isso que a gente tem que ter as plantas dentro de casa. Você tem que ter um pé de rosa branca, um pé de alecrim, de manjericão, de hortelã, de cidreira, de capim-limão, de erva doce, né? Porque é a farmácia de Deus, gente. É natural, faz parte, sabe? Arruma uns vasinhos de planta e tem em casa. Se você tem apartamento, faz no vasinho de planta. Se você tem um quintal em casa, plante direto na terra. Mas assim, isso é muito importante para nossa saúde natural, sabe? Arruma muda com o vizinho, dá um jeito, mas tenha plantas na sua casa, tá? O babosa tem que ter, tá? Babosa tem que ter, porque tanto para a gente tomar o suco do gel da babosa, como para você passar na sua pele, um machucado, uma queimadura, um cortezinho, sabe? Aquilo serve para tudo. Passar no cabelo, a babosa deixa o cabelo maravilhoso. Então, tem certas plantas que seriam os nossos primeiros socorros, né? E então a gente tem que ter em casa. E aí, gente, nós vamos chegar agora na rotina para ter uma excelente noite de sono, porque o sono, ele alimenta o nosso tempo acordado de viver. Então é muito importante que a gente tenha assim um sono profundo, um sono completo, um sono realmente reparador, tá? Eu trabalho com terapias naturais e você não tem noção da quantidade de gente que me procura com o problema de insônia, né? O problema de não conseguir dormir à noite. Então, isso é muito grave, tá? A gente tem que tentar dormir bem. Então, a gente tem que mapear, né, o que está tirando o nosso sono. Muitas vezes pode ser algum problema emocional que você tem que resolver dentro de você mesmo. E aí, nesse caso, eu recomendo a Roda de Cura da Vida, que é uma live que tem aqui no meu canal do YouTube, como eu já falei aqui. E tem coisas que a gente tem que realmente encarar de frente, né, e olhar. Muitas vezes a pessoa trabalha com uma coisa que ela não gosta, tá? Então, se trabalha 8 horas por dia fazendo alguma coisa que não gosta. Então, isso, gente, é complicado, né? É complicado. A gente tem que tentar trabalhar com a nossa missão de vida, trabalhar com o que a gente nasceu para fazer nesse planeta, trabalhar
ofertando os nossos dons e talentos para deixar a humanidade melhor. Isso nem sempre é possível, porque o sistema criou um esquema de escravizar as pessoas, né? Porque eles querem lucrar. Então, eles criaram um esquema para nos escravizar, para a gente só trabalhar e pagar contas e manter o sistema financeiro deles. Mas, com perspicácia, com estratégia, a gente consegue fazer uma transição. Então, quando a gente, 8 horas por dia a gente trabalha com o que a gente gosta, quando chegar de noite a gente vai estar com o nosso espírito tranquilo, com o nosso coração tranquilo e vai facilitar da gente dormir bem à noite, tá? Outra coisa necessária para se dormir bem à noite é tomar sol de dia, porque quem regula a nossa glândula pineal é o sol. E se a pessoa não toma sol de dia, a glândula pineal fica sem entender o que está acontecendo, né? Para ela saber que de dia é de dia, a pessoa tem que tomar sol. Aí quando chega de noite, ela fala assim: ah, realmente agora é de noite, então eu vou dormir porque agora é de noite. Então, importantíssimo tomar sol de dia para poder dormir bem à noite. Na hora da janta, você estrategicamente, você já faz um chazinho calmante para você tomar na hora da janta, tá? Um chazinho de camomila, um chazinho de erva doce, um chazinho de cidreira, de capim-limão, o que você preferir. Mas aí você já toma esse chazinho e aí você já vai ajudando o seu sistema nervoso a ir desacelerando. Aí você toma um banho bem relaxante antes de dormir. De preferência, você já faz um banho fitoterápico com algum tipo de chá relaxante. Isso já vai preparar você, tá? E 10 minutos de exercício de respiração, já deitado na cama, depois que você já deitou, já fez tudo que você tinha que fazer, faça o exercício de respiração. É muito simples. Puxa pelo nariz, faz agora junto comigo, ó. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Fica fazendo isso, gente, por 10 minutos. Eu tenho um vídeo onde eu explico como a respiração atua no nosso sistema nervoso, tá? Fazendo exercício de respiração, você pode melhorar a sua pressão arterial. Eu já curei pressão alta só fazendo exercício de respiração. Minha pressão arterial sempre foi baixa, sempre foi 10/6. Mas eu estava num trabalho extremamente estressante em uma época da minha vida, que a minha pressão explodiu, assim, que uma amiga minha que era médica me examinou, ela falou: Nayana, a coisa está feia, você vai ter que tomar remédio para pressão. Eu falei: eu não vou tomar, não. Eu vou fazer a minha respiração. E eu tava com taquicardia também, então eu deitava, escutava aquela escola de samba no meu coração, né? Aquela sensação horrível, e fui fazendo o exercício de respiração. Fui fazendo, saí desse trabalho também, né, que era a fonte da pressão alta, só que só saiu do trabalho, não corta a pressão alta, assim, da noite pro dia, porque o sistema de estresse, ele mexe com o nosso sistema de luta ou fuga, né, que são os hormônios que são liberados em situações de estresse, e o nosso corpo fica naquele estado de alerta, e leva um tempo até o corpo entender que está tudo bem, que calma, fica tranquila. Então, o exercício de respiração, ele vai ajudando a lembrar as nossas glândulas e o nosso sistema nervoso, vai ajudando a lembrar do nosso ponto de equilíbrio. Como é ficar em paz? Como é ficar tranquila? Então, com o exercício de respiração, o corpo vai lembrando da sensação de tranquilidade e do metabolismo da tranquilidade. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que explica bem certinho esses efeitos metabólicos e fisiológicos da respiração, tá? Então, imperdível, assista, porque daí você vai entender o que acontece no seu corpo quando você faz exercício de respiração. Na prática é algo muito simples, né? Mas é legal entender, tá? É legal de entender o que está acontecendo. E nesse vídeo eu também ensino alguns exercícios de respiração que são maravilhosos, que ajudam muito. E muito importante para uma noite de sono maravilhosa é que, primeiro, não pode ter nenhum aparelho eletroeletrônico no seu quarto. Tira celular, compra despertadorzinho antigo, daqueles de antigamente. Se você precisa acordar com despertador, não use o celular no seu quarto. Use despertadorzinho normal, sabe? Televisão no quarto também não é legal. Não pode ter nenhum aparelho eletroeletrônico ligado no quarto. Porque aquela corrente elétrica dos aparelhos, elas são percebidas pelo nosso cérebro, sistema nervoso, glândula pineal, e aí o sistema nervoso não descansa se tiver algum aparelho ligado no seu quarto, entendeu? Ele não vai entrar nos níveis profundos de sono, não vai fazer o ciclo completo do sono. Então, não pode ter aparelhos. E, de preferência, um quarto totalmente escuro. Tá, gente? Então, isso é bem importante. Tá? E se a pessoa realmente está com uma crise grave de insônia, você pode tomar uma cápsula de passiflora, uma cápsula de valeriana,
tá? Existem outras plantas mais fortes, mas aí a gente tem que fazer um acompanhamento mais personalizado. Mas assim, com isso, se o seu quarto não tem aparelho eletroeletrônico, seu quarto é escuro, você tomou um chazinho na janta, tomou um banho relaxante, tomou um banho de planta relaxante, a chance de você ter uma noite de sono maravilhosa é grande. Se você também tomou sol durante o dia, né? Que é bem importante. Então, pessoal, essa foi a rotina saudável que eu apresentei para vocês, que são coisas que eu faço e que eu vejo que dá resultado em mim e na minha família. Não tem mistério, não tem segredo, né? É só colocar em prática, né? É só colocar em prática. Não tem nada de absurdo nisso. E são itens que vão realmente fazer muita diferença na sua qualidade de vida e na sua saúde física e emocional. Tudo isso que eu falei aqui para vocês é naturopatia. O que é naturopatia? Naturopatia significa ter a natureza como um aliado, para que a nossa vida fique cada vez melhor, para que a nossa saúde fique cada vez melhor. Tá? Eu vou contar para vocês uma história de quando eu tive as minhas filhas gêmeas já beirando os 40 anos, né? Então, gente, foi uma gestação um pouco difícil devido à minha idade, né, que já era mais avançada, e eu acabei tendo uma lesão no ovário. E na época eu fui ver, né, o que poderia ser feito e me apresentaram uma cirurgia de 70 mil reais. Hoje essa cirurgia custaria 100 mil reais. E eu falei, eu não vou fazer cirurgia, eu vou fazer o que eu sei. Então eu passei a fazer cataplasma de argila em cima do meu ovário e passei a tomar o suco de gel de babosa. Então agora eu vou pedir para o Matheus da nossa equipe colocar a imagem da babosa e a imagem do cataplasma de argila. Então primeiro eu vou explicar da babosa. A babosa, ela tem todos os principais aminoácidos. Isso não é pouco, tá, gente? É muito. Então, quando a gente toma o suco de gel de babosa, estruturas que precisam cicatrizar no nosso organismo cicatrizam muito rapidamente. Então, como eu queria cicatrizar aquela lesão interna, eu tomei babosa por 30 dias. E ao mesmo tempo, eu fiz o cataplasma de argila por 60 dias. Pode colocar argila pra gente aí, Matheus. Então, nesse caso de cicatrização, a gente faz essa papinha com argila, só que a gente coloca uma camada grossa, assim, de uns 2 centímetros, tá, gente? Em cima do órgão afetado. Isso pode ser feito em qualquer órgão. No meu caso, era o ovário. E aí você fica 1 hora até a argila secar. Ela vai secar, você retira, devolve para a terra, devolve para a natureza, agradece. E eu fiz essa cataplasma de argila por 60 dias. E tomei a babosa por 30, aí descansa 15 dias de babosa, toma mais 15, né? Porque a babosa, como ela faz uma capa protetora no sistema digestivo, também a gente não pode tomar por muito tempo prolongado, né? Você dá um tratamento de ataque ali de 30 dias, tomando ela em jejum, daí você tem que dar um intervalo para o organismo descansar da bioquímica da babosa. Aí depois eu tomava 15 dias, depois descansava 15 dias, tomava 15 dias, descansava 15 dias. Eu sei, gente, que aquela dor que eu sentia foi passando, foi passando, foi passando. E hoje em dia eu tenho uma vida normal. Eu faço dança, eu faço capoeira, eu faço academia, eu faço yoga, faço um tanto de coisa. Minha barriga não dói mais. Eu nem voltei lá para fazer exame, gente, porque eu fiz o exame, descobri que eu tinha uma lesão, eu cicatrizei e curei essa lesão com babosa e argila. Tenho uma vida normal, não me dói mais. Eu sei que eu não posso carregar peso, né? Claro, porque isso é óbvio, mas gente, tenho uma vida normal. Então, para dizer para vocês que se a gente realmente quiser ter a natureza como nosso aliado, a gente vai ter resultado. Então, foi assim que eu me livrei de uma cirurgia de 100 mil reais. É claro que eu também estava fazendo outra coisa, que eu também sei fazer, que é a emissão Quantec. Vou pedir para o Matheus colocar para a gente a imagem da tecnologia Quantec. Essa tecnologia eu conheci no curso do Dr. Lair Ribeiro. É a tecnologia de radiônica mais avançada do mundo, que emite para a pessoa, né? No caso, eu programei a máquina para enviar para mim frequências para melhorar a minha saúde dentro dos objetivos que eu tinha. Tá? Então, eu usei a naturopatia, usei o Quantec e me livrei de uma cirurgia de 100 mil reais. Não precisei tirar meu órgão, que é um órgão, os órgãos femininos, útero e ovários, eles são muito maravilhosos para o poder pessoal da mulher, para a intuição da mulher, né, para a conexão espiritual da mulher. Então, conservei meus órgãos maravilhosos, graças a Deus, né? E graças à naturopatia e graças ao Quantec. Então, gente, é assim que eu trabalho: naturopatia e tecnologia, né? Unindo essas duas coisas. Então, se você quer mais informações sobre como funciona esse tratamento que eu faço, é um tratamento natural feito à distância, tá? Onde eu emito essas frequências
com essa tecnologia, e também eu receito, né, para os meus clientes o passo a passo da naturopatia, as plantas, os florais, as homeopatias, os ajustes alimentares, a atividade física mais adequada para o objetivo que cada um tem. Então, tudo isso é um tratamento natural feito à distância, tá? Quem quiser mais informações, entre em contato comigo por WhatsApp, tá joia? Eu faço também só essa frequência radiônica do Quantic sozinha, tá? Há pouco tempo atrás eu não fazia, eu só fazia o pacote junto com a naturopatia. Mas atendendo a pedidos, eu estou fazendo essa frequência sozinha, tá? Então é só entrar em contato comigo, tá? Qualquer dúvida à tua disposição, tá, gente? Assim, se você quer dar uma guinada na sua vida, se você quer realmente ter a natureza como aliada sua para melhorar a sua saúde, a sua vida, conte comigo nessa jornada, tá? Eu não vendo um tratamento ou uma consulta, eu vendo uma jornada de transformação, uma jornada de autocura, uma jornada de autoconhecimento, né? Que inclui você cuidar de todos os seus corpos, do seu corpo físico, emocional, mental, energético, espiritual. Então, é realmente para quem quer botar a mão na massa, né, e se tornar uma pessoa melhor e ter uma saúde natural realmente embasada em hábitos saudáveis. Porque isso realmente dá muito resultado, né? Claro, se você estiver fazendo um tratamento convencional com algum médico da sua confiança, você não precisa parar um tratamento convencional para usar a naturopatia e receber as frequências do Quantic, tá? É tudo compatível, tá? É tudo compatível. Tá joia? Então, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu quero mostrar agora para vocês aqui alguns depoimentos, tá? Que eu venho recebendo sobre o tratamento de naturopatia e sobre o tratamento do Quantic. Matheus, pode colocar os depoimentos para nós? Boa noite. Queria compartilhar minha experiência com o Quantic, pelo menos assim eu acredito. Passei muitos anos procurando uma forma de curar a inflamação no meu olho direito, mas nem eu e nem os médicos conseguiam descobrir o que era. Foi depois de ir ao hospital espírita e outros tratamentos, como a caixa orgânica, que parei de sofrer com a dor. Mas só agora, depois do Quantic, que encontrei a paz para os meus problemas. Conheci um médico oftalmologista que descobriu que tenho varíola zoster, que criou uma herpes no meu olho. O estrago foi irreversível e não posso mais enxergar com esse olho. Não pode fazer cirurgia, tem somente tratamento para não ficar pior. Depois de todos esses anos, conheci mais um oftalmo, mas dessa vez ele descobre tudo em poucos meses. Consegui um tratamento e encontrei a paz da minha busca pela cura. Não há mais busca. Estou grato por estar livre de todas as mazelas que haviam no meu olho. Eu só tenho que estar com a imunidade mais alta que o vírus. Eu tenho que estar com a imunidade mais alta que a do vírus. E aí fico bem. Gratidão por todas as iniciativas de oferecer cura alternativa. Vocês ajudam muito. Então, gente, depois que a pessoa começa a receber essas frequências do Quantic, soluções começam a aparecer. Entende? Existem as frequências que vão ajudar o olho da pessoa, propriamente dito, mas existem as frequências que vão limpar o campo energético da pessoa para que problemas antigos possam ser solucionados com soluções que acontecem no mundo físico, né? Então, ou seja, ele passou anos, foi em vários médicos, nenhum médico descobria, nenhum médico dava solução. E depois que ele começou a receber as emissões Quantic, do nada apareceu um médico que finalmente falou para ele, olha, sua imunidade tem que estar mais alta do que a imunidade do vírus e deu as instruções que ele tinha que seguir, né? E ele seguiu junto com a naturopatia também. Então, finalmente, ele conseguiu, né, ficar livre de um problema antigo. Então, eu geralmente recebo muitos depoimentos, assim, sabe? Problemas antigos que não tinham solução, de repente começa a aparecer soluções, assim, simples, mas que resolvem o que precisava ser resolvido. Vamos lá para o próximo? Bom dia, Nayana e Anderson. Para quem não sabe, o Anderson é meu marido, tá, gente? É que nós trabalhamos juntos com a caixa orgânica, que é uma caixa de energia vital, que a pessoa entra, recarrega a sua energia vital dentro dessa caixa e com isso passa a ter mais saúde. Então, muitas pessoas que fazem o Quantic e a naturopatia comigo já são nossos clientes da caixa orgânica. Então, por isso que nos depoimentos muitas vezes vem o nome do meu marido junto. Passando, não, volta lá, Matheus, que eu não li. Passando para dizer que sou muito grata pelas duas emissões do Quantic Pro, a de 2020 e a de 2024. Tudo que tinha que ser resolvido foi. Sou demorada para testemunhar, faço mil coisas, e quando lembro é sempre tarde da noite. Mas foi uma pessoa que fez emissão 2 vezes, né, nesses 2 anos ali que ela citou, e ela tinha vários objetivos de coisas para resolver na vida. Então ali ela diz, tudo que tinha que ser resolvido foi. Que bênção, né, gente? Poder, assim, auxiliar, né, a vida das pessoas a ficar cada vez melhor em tudo. É muito legal.
Boa tarde, fiz os exames que o médico solicitou. Retornei ao médico e ele disse que os resultados estão normais. Pressão arterial em média, menor que 13/8, e hemoglobina glicada 5,6, glicemia de 137 em jejum. Então, era uma pessoa que fez o Quantic comigo para motivos de saúde física, né? E aí ela refez os exames e os exames deram ok. Então, que maravilha, né, gente? A natureza, a naturopatia e a tecnologia deixando as pessoas melhores. Isso é muito bacana. Podemos ver o próximo slide. Estou passando para dar notícias sobre o meu tratamento. Estou fazendo os tratamentos convencionais e complementando com as emissões do Quantic que você enviou. Estou melhor, principalmente na questão relativa a ânimo, disposição e vitalidade. Graças a Deus. Quero agradecer a emissão de frequência. Está dando resultado. Estou dormindo melhor. Também me sentindo mais tranquila, com mais dinamismo e diminuir um pouquinho o cigarro. Olha só que legal, hein, gente? Que beleza. Tudo que eu tinha para compartilhar hoje, que eu planejei, eu já compartilhei. Eu gosto sempre de finalizar fazendo uma oração. Então, hoje, a minha oração é para que todos nós aqui presentes, para que todos nós tenhamos saúde, tenhamos proteção, tenhamos felicidade, que as nossas famílias sejam abençoadas e protegidas, que os nossos corações possam ser guiados pelo amor, pela luz, pela paz, pela harmonia, pela alegria, que haja harmonia e paz dentro de todos os corações, que haja paz e harmonia dentro das famílias, que haja paz e harmonia entre as famílias e entre os povos, que todos os povos vivam em harmonia. Hoje eu gostaria de estar fazendo um rezo de canto indígena, para que possamos todos ter a natureza como aliada da nossa saúde, para melhorar a nossa saúde, para melhorar a nossa vida. Dentro do tema central da nossa live, que é a saúde natural, né? Simplesmente usando a natureza que já está aí, que Deus já nos deu, e que é só a gente lembrar de utilizar. Não sou cantora, mas gosto de fazer as orações indígenas através dos cantos. Tudo cura, tudo sana, tudo tiene medicina dentro. Tudo tiene tierra dentro. Tudo tiene agua dentro. Todo tiene el aire dentro. Todo tiene fuego dentro. Levo medicina dentro. Levo el universo dentro. Yeah, yeah, yeah. Tudo cura, tudo sana, tudo tiene medicina dentro. Todo tiene tierra dentro. Todo tiene el agua dentro. Todo tiene el aire dentro. Todo tiene fuego dentro. Levo universo dentro. Levo cura
dentro. Yeah, yeah, yeah. Que tenhamos todos uma linda noite de sono. Observe os seus sonhos, porque hoje nós mexemos com bastante conteúdos ousados, e geralmente quando entramos em contatos com a sabedoria ancestral, geralmente o nosso inconsciente acaba querendo trazer conteúdos para o nosso consciente através dos sonhos. Então preste atenção nas mensagens que o seu inconsciente vai te trazer através dos seus sonhos. Tenha uma linda noite de sonhos, tenha um sono maravilhoso, tenha uma vida maravilhosa, tenha uma saúde maravilhosa para você e para toda a sua família. Todas as bênçãos. Eu sou Nayana Iaguareté, onça pintada, e assim rezei por todas as nossas relações. Ahá. Amém. Até a nossa próxima live, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço e até a nossa próxima live. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. Tchau, tchau.